Todo mundo animadíssimo para uma aula de noções gerais de texto dissertativo. Então, a gente vai saber tudo que pode e tudo que não pode fazer em um texto dissertativo padrão, ou seja, aquele a ser produzido na sua prova de concurso público, tá certo? Flávia, é a mesma coisa do Enem? Aquela pessoa que ainda está com a memória do Enem, de quando fez o Enem? É parecido com o Enem, mas os critérios de correção, obviamente, não são os mesmos. O Enem, ele tem um formato próprio de texto, por exemplo, em que é obrigatório apresentar proposta de intervenção, que seria um parágrafo com possíveis soluções, e no seu concurso isso não é necessariamente pedido. Então depende da proposta, depende de como a sua banca elabora o tema, e aí a gente vai ter vários temas, analisar propostas anteriores da sua banca, né? Já analisamos algumas questões, então isso aí vai te dar um pouco mais de segurança para entender como funciona no seu concurso, beleza? Bom, então estamos analisando aqui a base de noções gerais de texto dissertativo, beleza? Antes de a gente falar sobre as noções gerais de texto dissertativo especificamente, só vou lembrar a vocês como é que você deve seguir o fluxo da sua oficina de redação. Porque às vezes vocês mandam no suporte assim, eu assisto às aulas de referência ou não? Como que eu faço isso? Então a gente às vezes pode orientar vocês para já ficar mais seguro. Primeira coisa, leia o material teórico e veja as aulas de teoria. Então, o meu aconselhamento é que a primeira etapa do aluno seja a aquisição completa da teoria pertinente à produção de um texto dissertativo padrão. Então, eu vou explicar lá como se fazer um tópico frasal, como produzir uma introdução completa, quais são as melhores estratégias para argumentação, como usar os conectores ao longo do texto. Então, eu sugiro que você assista a todas essas aulas, que são as aulas que a gente vai chamar de aulas de teoria, beleza? Depois das aulas de teoria, o ideal é você imprimir a sua folha de redação e enviar a redação. Flávia, mas eu não sei nada sobre o tema. Mas olha aqui, se você assistir a aula do tema toda bonitinha, assistir a aula da redação modelo e depois me enviar a redação, nós vamos ter um problema, que vai ser um resultado falacioso. Então, o ideal é que você receba uma nota para realmente avaliar como seria no seu concurso. E aí, nesse caso, a melhor forma de fazer isso é, após as aulas de teoria, antes de assistir às aulas de tema, você enviar a sua redação, tá certo? Então, vou colocar uma sequência para você. Aí você vai baixar o tema, né? Os temas estão lá apresentados dentro da área do aluno, vai baixar esses temas e vai fazer a sua redação manualmente. Ai, Flávia, mas eu não gosto de escrever à mão, eu prefiro fazer digitado. Tudo bem, só que é o seguinte, às vezes na hora que você vai digitando, o computador corrige uma palavra ou outra, você não vai ter uma percepção adequada de espaço. Então, o ideal aqui é a gente treinar exatamente como acontecerá na sua prova, tá? Então, estou retomando isso para ficar mais fácil para você. O ideal é que seja manualmente, mas se você quiser mandar digitado, para mim digitado é até um pouco melhor, gente, porque eu pego cada letra que Jesus me abana. Às vezes eu demoro 40 minutos para ler a redação do menino, não é nem porque o conteúdo tá ruim, é porque a letra da pessoa é uma bênção. Só que de uma maneira geral, para a sua redação ser anulada por ilegibilidade, ela tem que estar péssima, ela tem que ser uma coisa realmente ilegível. Então a gente usa todos os mecanismos necessários para garantir que mesmo se a sua letra não for esteticamente tão legal, que ela seja lida. E na prova também é feita assim, tá? Pode ficar tranquilo que raramente a gente anula uma redação por ilegibilidade. Bom, então devolva a sua redação, desenvolva a redação, né? Manualmente. Aqui eu ainda acrescentaria uma coisa. Anote o tempo gasto. Então, o tempo gasto ali entre 1h e 1h30. É o ideal, tá? Então, o tempo gasto ideal é esse. Então, lá na sua folha de redação, se você puder colocar o tempo aqui para mim, supor que você gastou 1h. É legal, porque eu consigo fazer uma análise mais adequada até para atribuir uma nota ao seu texto, sabendo o tempo gasto. Ah, mas por quê, Flávia? Ué, porque tem menino que faz a redação em 5 dias. Ele lê para a mãe, lê para o pai, lê para a namorada que é professora de português, dá uma revisada, consulta dados e depois me manda o texto. Obviamente, isso não vai resolver o seu problema e vai acabar te dando um resultado falacioso, tá? Bom, aí você vai usar o programinha lá de escanear e enviar o texto pela área do aluno.
você também pode usar o nosso aplicativo. O app Flávia Rita também permite, o aplicativo do celular, né? Permite que você escaneie a sua redação e nos envie o seu texto, beleza? Aí depois que você enviou, você tá lá assim, ó, enquanto você espera a sua redação, né? Enquanto eu tô com ela para ser corrigida, o que você faz? Aí você vai assistir a uma aula que chama Referências Argumentativas, que é uma aula de tema, e a própria aula em que eu desenvolvo a redação com vocês. Então, a aula de tema e a aula em que eu desenvolvo a redação, para você ter uma noção mais concreta do que você deveria fazer, tá certo? Então, pense que você, depois que já enviou, não tem como mudar mais o resultado. Então, tudo que eu disser não poderá ser aproveitado por você. Esse é o jeito certo. Tudo que eu disser na aula não pode ser usado por você, a não ser que você dispusesse antecipadamente de conhecimento sobre o que a gente conversar, tá? Então, assista a aula referente ao tema que você escreveu e vai aguardar a sua correção. Aguardou a correção, chegou a sua correção, você põe tudo numa pastinha, vai observando, por exemplo, se você por acaso não está cometendo os mesmos erros em diversos textos. Eu sinalizei para você assim, evite parágrafo frasal, e você está fazendo isso, quer dizer, sua correção não está fazendo efeito, por quê? Porque você não está parando para olhar o que foi corrigido. Então, o aluno ele precisa parar e observar também o que está sendo corrigido para que ele possa avançar na produção de um texto, tá? Então, ó, eu vou sugerir para vocês sempre esse caminho aqui para a redação. Claro que o aluno, se preferir, vai fazer outro. Eu vou sugerir as etapas assim, ó. Assista às aulas teóricas. Né? Essas aulas são importantes, né? Depois das aulas teóricas, para cada tema, né? Depois que você já cumpriu toda a teoria, faça a redação sem consultar. Flávia, mas eu não sei nada sobre o tema. Mas se isso acontecesse lá no dia da sua prova, gente, como é que ia ser? Tem que ser assim, ó. Se você não sabe nada sobre o tema, você tem que fazer com os textos motivadores, organizando as ideias, da maneira como você faria na prova. Não tem outro jeito, não. Então, faça a redação sem consultar, beleza? E sem assistir às aulas. Use apenas o seu conhecimento prévio, como será no dia da prova. Bom, aí o ideal, né, se possível, você ainda marque o tempo de realização, marque o tempo. Deixe lá escrito para mim, para eu poder saber o que eu estou corrigindo. Texto feito em 5 dias, você coloca lá um 5D e eu vou te mandar escrito assim, vergonha na cara é bom, amigo. Então, cuidado com esses textos que a gente lê para a mãe, para o pai, para o amigo. Então, faça a redação sem consultar, envie para correção. Aí, enquanto aguarda, né? Então, enquanto você aguarda a correção, assista às aulas correspondentes ao tema. Então, vamos supor que a gente tivesse um tema lá, sei lá, sobre uma coisa que está super em moda, cultura do cancelamento, né? Depois do BBB aí, que a gente teve várias pessoas sendo canceladas, mas esse já era um processo que vinha acontecendo na nossa sociedade, ele foi apenas intensificado
pós-pandemia e durante a pandemia. Então, essa intolerância dentro das redes sociais, né, ela tem sido percebida nos últimos anos, e a cultura do cancelamento, embora tenha sido inicialmente criada para se opor a determinados comportamentos socialmente condenáveis, acabou ganhando um viés igualmente condenável, né? Era para condenar um comportamento e acabou sendo uma cultura também de intolerância e condenável. Mas nem vamos discutir o tema agora não, porque depois a gente pode até fazer esse tema. Então, vamos supor que o tema fosse cultura do cancelamento. Pegou lá, leu os textos motivadores, não copiou o texto motivador, pode só parafrasear ou usar algumas ideias do texto motivador, né? Ou dos textos motivadores, que eventualmente pode haver mais de um. Fez sua redação, mensurou o tempo, enviou a redação na área para correção. Enquanto você aguarda, aí você tem 2 aulas para assistir daquele tema. Geralmente eu faço uma aula de referências argumentativas e numa outra aula eu escrevo a redação com vocês. Eventualmente um tema ou outro eu até gravo no mesmo vídeo, porque se o vídeo ficar muito pequeno eu gravo junto, mas prefiro 2 aulas. Uma de referências. Nessa de referências eu tento ampliar os exemplos, eu tento trazer mais possibilidades, porque o seu tema eventualmente pode ser mais aberto ou um pouquinho diferente do que eu propuser em sala de aula. Então você vai estudar temas da atualidade comigo, tá? Agora, se você assistir a aula antes, é muito provável, gente, que você faça uma redação copiando aquelas referências. E aí, no dia da prova, também é muito provável que você não disponha dessas referências. O que é importante? Lá na área do aluno, além das aulas, eu estou deixando para vocês diversos argumentos de autoridade, referências de livro, ou seja, leia os materiais de apoio. Eu deixo muitas fichas de leitura, aquelas fichinhas de leitura, toda semana eu estou fazendo uma ficha ou mais de uma e colocando para vocês sobre temas da atualidade. Movimento antivacina, eu vou lá e coloco. Reestruturação econômica pós-pandemia, vou lá e coloco. Movimentos migratórios, especialmente por conta da saída, por exemplo, dos Estados Unidos do Afeganistão, ou alguns problemas migratórios decorrentes, né, do crescimento, por exemplo, do terrorismo ou do extremismo religioso. Aí eu vou lá e coloco uma ficha para você. Ou seja, alguns daqueles conteúdos vão servir de parâmetro para sua redação. É você ter o cuidado de realmente ler tudo que está ali. Eu sei que é chato, eu sei que é difícil, mas você tem que encontrar um tema na sua semana, um tempo na sua semana para estudar temas, porque a gente não escreve do nada. E a maior dificuldade que eu tenho de fazer o aluno entender é a questão de que você precisa ter um repertório argumentativo realmente para tirar uma nota alta. O menino quer uma fórmula mágica. Como escrever sobre um tema sobre o qual eu não sei nada? Não vai dar certo. Se você não sabe nada sobre o tema, sinto informar que este concurso não será para você. Concurso é muito concorrido, gente. Concurso, né? Vamos dizer assim, vestibular é bem mais fácil que concurso, tá? Além de a grade de correção no seu concurso ser uma grade muito mais pesada para efeito de nota, o nível dos candidatos é mais alto. A gente está falando de um cenário muito mais competitivo. Então, atenção a esse cenário mais competitivo e desafiador que você vai encontrar no universo dos concursos, tá? Então, enquanto você aguarda, assista às aulas correspondentes ao tema. Faça uma reflexão sobre o que você escreveu e o que eu escrevi. Não quer dizer que... nem sempre, gente, quer dizer que a redação que eu fiz está melhor. Mas tente fazer uma comparação entre o que poderia ser melhorado no seu texto. Faça essa autocrítica, né? E depois você vai observar a nota, se realmente essa crítica fez sentido, né? Então, aqui, ó, você estará com sua redação. Essa autocrítica, ela é fundamental. Então, comparando com os argumentos apresentados, porque eu te dou uma aula de argumento, né? E com o texto de referência, que é o texto que eu faço para vocês. E aí, gente, existem alunos que vão fazer textos, inclusive, melhores que os meus. Então, na verdade, a ideia de trazer um texto de referência é exatamente para que o aluno possa criar um parâmetro, né? Existem textos produzidos de outra maneira igualmente bons, tá? Então, a ideia aqui é assistir às aulas teóricas e, posteriormente, desenvolver as redações, tá? Eu quero fazer algumas antes, tudo bem.
Vou responder uma dúvida aqui, que geralmente vocês fazem essa pergunta direto e vale uma reflexão sobre essa pergunta. Flávia, eu posso fazer um tema que não foi proposto por você? Eu entrei lá na área do aluno, vi que você propôs lá, eram 10, você ainda colocou alguns extras. Eu posso escolher um outro tema? Poder, você pode. Tem até lá na abinha, assim, outros, e você coloca o tema que você quiser. A questão é bem específica, vale uma reflexão. Eu estudo para corrigir a redação de vocês. Então, por exemplo, assim, eu vou lá, leio tudo sobre o tema, tenho o cuidado de realmente ter noção, por exemplo, assim, o Brasil saiu do Pacto Migratório Internacional. Aí eu já sei as informações, eu vou me atualizando acerca daqueles temas que a gente propõe para vocês. Se você pega um tema que eu não domino, eu não fiz uma baliza para ele, obviamente eu vou acabar fazendo uma correção mais superficial. E a correção superficial, ela não é benéfica para o aluno, porque a gente acaba corrigindo muito mais a estrutura e os desvios gramaticais, sendo que o que mais tira ponto na sua redação é o conteúdo. Então, vale essa reflexão. Fazer propostas da sua cabeça ou propostas de outros espaços não é um problema. A questão é que eu posso não estar preparada suficientemente para corrigir aquele tema, dado o fato de que, para me preparar, eu faço um espelho de correção, que são as referências argumentativas que eu trago para vocês. Então, quando eu trago as referências argumentativas, eu fiz um estudo ali com 8, 10 fontes acerca do tema, para que tudo que esteja circunscrito àquela proposta de redação tenha sido levado em consideração. Então, quando você faz um tema aleatório, eu posso não dominar esse tema, tá? Sendo muito honesta com vocês. E aí, automaticamente, a sua correção ficará mais superficial. E isso não é interessante para você, porque o melhor é uma correção aprofundada e comparativa. Você já percebeu que lá no nosso site, quando eu lanço a sua nota, todo mundo que fez aquele mesmo tema na sua turma, aparece a nota da pessoa, não aparece o nome não, tá? Só aparece a nota para você. Porque aí você automaticamente consegue ter uma noção de como você está. Então, basicamente, vamos supor, 40 pessoas fizeram cultura do cancelamento. Deixa eu ver aqui onde eu estou na fila do pão. Não, a minha é a 10ª maior nota. Então eu tenho chance. Não, a minha é a 39ª nota. Eu preciso estudar mais, porque chance você tem, você só precisa estudar mais, beleza? Então, dito isso, a gente já pode ir para noções gerais de texto dissertativo. Eu tô só dando esses esclarecimentos iniciais, porque às vezes o menino começa a turma e ele fica meio perdido em termos de organização, e se ele pode fazer um tema da cabeça dele, pode. Outras questões como desvio de letra, isso tudo eu vou explicando ao longo da nossa aula, pode ficar tranquilo que a gente vai trabalhar essas informações aqui, tá? Então, basicamente, a gente vai tendo essas noções, né, para isso, beleza? Bom, então agora nós estamos especificamente em noções gerais de texto dissertativo, beleza? Então, eu quero que você entenda como um texto dissertativo deve ser desenvolvido, por que ele deve ser desenvolvido daquela maneira. Vamos nos lembrar de que nós estamos no espaço do texto dissertativo para uma prova de concurso público, mais especificamente para o seu concurso. Então, vale uma observação importante. Flávia, se eu estivesse escrevendo para um jornal, por exemplo, para um blog, existiria a possibilidade de uma linguagem mais fluida, mesmo sendo um texto dissertativo? Sim. Você está fazendo um artigo de opinião para uma revista, você pode se valer de uma linguagem mais intimista, mais próxima do interlocutor, mas como o nosso foco aqui é uma redação para concurso público, para o seu concurso, então não é adequado se valer de uma linguagem mais fluida. A gente vai usar um português formal e um texto mais impessoal, beleza? Então a gente vai, por exemplo, preferir a terceira pessoa ao uso da primeira do plural, e aí a gente vai explicar todas essas questões ao longo da nossa aula. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte: o que é dissertação, né? Quando eu penso assim, ó, dissertar é dar opinião. Então, quando a menina pensa assim, dissertar é formular uma tese acerca de um dado tema.
Bom, então se dissertar é dar opinião, Flávia, por que eu não posso escrever em primeira pessoa? Simplesmente porque isso vai ferir a impessoalidade do seu texto e numa situação de prova não é o mais adequado a se fazer, embora não seja de todo proibido e a gente vai conversar sobre isso. Só vai reduzir a formalidade do seu texto. Então, dissertar é dar uma opinião. Partes do texto dissertativo, tá? Então, título, que no caso do concurso não é obrigatório, nem do Enem, tá? A gente vai colocar assim, só colocar se houver solicitação explícita. De uma maneira geral, não precisa. Nós vamos trabalhar propostas anteriores, né? E aí você vai perceber, por meio dessas propostas anteriores, que não há essa solicitação explícita. E avaliando textos de colegas que tiraram notas altas, ou até mesmo total, você vai perceber que esse elemento não é necessário na sua redação. Ah, mas eu quero colocar título. Olha, eu não tenho nada contra. O problema é o seguinte, eventualmente, você pode criar um elemento a mais para o seu texto e errar esse elemento. Ou seja, colocar um título muito genérico, colocar um título que é, por exemplo, um chavão, e aí haverá prejuízo na nota. Então, eu só sugiro colocar título se vier uma solicitação explícita na proposta. Não vindo solicitação explícita na proposta, eu não sugiro colocar título, tá? Eu acho um elemento desnecessário para o seu texto. Bom, Flávia, e se eu quiser colocar, eu tenho que saltar uma linha ou não precisa saltar uma linha? Não há necessidade de saltar uma linha entre o texto e o título. E nem é indicado que você o faça, pois pode faltar linha para desenvolver a sua redação. A sua redação, então, ela é feita em 3 partes básicas, que são as partes obrigatórias, tá? O que são essas partes obrigatórias? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Tem que apresentar possíveis soluções? No concurso, não. No Enem, sim. Então, depende, né, de como você está conduzindo o seu texto aí e depende da proposta. Então, para o seu concurso, na verdade, você vai ter que avaliar como a proposta veio formulada. Se a proposta trouxe a necessidade de solução, você vai colocar. Se não, não há necessidade, mas assim, se você, no seu plano de texto, considerar que é válido, isso também pode apresentar, não é proibido, não. Bom, o que a introdução faz? Vamos primeiro definir o seguinte, a introdução ela deve ter 1/4 das linhas. O desenvolvimento ele deve ter 2/4 das linhas. Vamos definir por linhas. E a conclusão deve ter 1/4 das linhas. De modo que o desenvolvimento, obviamente, vai corresponder aí à maior parte do texto, porque o próprio nome já está falando, desenvolvimento, né? Bom, a introdução ela deve ter 1 parágrafo apenas, gente, porque senão a gente vai fragmentar excessivamente o texto. A conclusão também deve ter 1 parágrafo apenas. E o desenvolvimento, ele pode ser dividido em 2 ou 3 parágrafos, a depender da sua estrutura do texto. A depender do plano de texto, depende do que você está fazendo, né? Então, depende de como a gente está trabalhando o texto, beleza? Bom, o que deve ter na introdução do nosso texto? A introdução é a parte em que a gente apresenta a tese. Então, aqui, ó, ela precisa ter 2 coisas. O candidato deve apresentar o tema
bem diretamente, de forma explícita e apresentar sua tese. Essa tese é a maneira como ele vai desenvolver esse texto, beleza? Então, a gente tem que apresentar o tema e, ao mesmo tempo, apresentar a tese. A introdução, ela deve ter essas duas questões. Flávia, mas você vai ensinar como fazer uma introdução? Vou te ensinar cada frase do seu texto, pode ficar tranquilo. Bom, o desenvolvimento, obviamente, ele deve trazer a justificativa. Então, deve fundamentar a tese. Aí, opções de desenvolvimento, né? Só para a gente ter uma ideia. Aí a gente pode fazer por causa e consequência. A gente pode fazer um texto por comparação, contraste, enfoque temporal, tipo como era no passado e como é agora, né? A gente pode usar como recurso argumento de autoridade. Então, eu tenho várias abordagens aqui que vão ali ratificar, confirmar a minha tese, beleza? A conclusão deve fazer a retomada das ideias do texto sem acréscimos significativos. Solução pode, tá? O que você não pode fazer na conclusão, gente? Colocar, por exemplo, exemplo na conclusão. A conclusão não é a parte do seu texto, por exemplo, para você colocar um exemplo, para você fazer uma parte. Ah, agora eu vou colocar uma exceção. Não, essa exceção já devia estar presente no texto, senão não faz sentido apresentar. Beleza? E eu vou explicar isso tudo com exemplos para vocês. Então, quando eu penso no nosso texto, a gente tem que escolher ali um determinado tema que a banca vai apresentar, a gente vai formular uma tese, vai fundamentar essa tese, isso é o desenvolvimento do texto, e a gente vai fazer a retomada das ideias sem acréscimos significativos, obviamente podendo colocar o quê? Possíveis soluções. A gente muda de parágrafo quando a gente muda de abordagem, de tema ao longo do texto, gente, a gente nem muda, né? O texto todo tem que falar sobre o mesmo tema. Mas vamos pensar, se eu estou apresentando aspectos positivos e aí depois eu vou apresentar os aspectos negativos acerca de um mesmo tema. É melhor que eu os faça, né, em parágrafos o quê? Separados, coloque aspectos positivos em um e negativos em outro. Ah, causas e consequências, aí depende do arranjo que eu escolhi. Às vezes eu posso colocar um argumento central, a causa desse argumento central e a consequência. Aí, na verdade, eu fiz por subtema, que é uma possibilidade de abordagem de texto, beleza? Então, depende muito de como eu vou desenvolver a minha redação. Ao longo do nosso curso, nós vamos ver várias abordagens, várias possibilidades, para você ter mais segurança. Então, aqui eu vou colocar alguns arranjos possíveis, só para a gente ter uma ideia aqui de abordagem mesmo, tá? Bom, eu vou pensar assim, introdução. O desenvolvimento, a gente pode pensar com 3, mas pode ser um só, com 2, né? 1. Se eu fizer assim, eu vou ter aqui, por exemplo, 1/4 das linhas, aqui 1/4 das linhas, esse pedaço aqui ocupando 2/4 das linhas, e eu vou dividir isso melhor, né? Beleza? Posso trabalhar dessa forma aqui.
que é parágrafo frasal? Parágrafo com apenas uma frase. Para você evitar isso, eu já começo dizendo o seguinte: o ideal é que a gente tenha pelo menos F1. Aqui, ó, deixa eu fazer uma coisa que já vai te ajudar. F1 é recuada. Por que ela é recuada? Porque tem parágrafo. F2. Aqui o ideal é que você tenha uma F3, uma F4, uma F5. Aí a gente vai ter uma F6, F7, F8. Flávio, não tô entendendo nada. F é frase, tá, gente? Só para você entender a estrutura macro do texto. F9, F10, F11, recuado, é obrigatório fazer o espaço de parágrafo, F12, F13, se couber, você pode fazer uma F14, não tem problema, aí vai depender do que cabe no seu texto, tá? Então, vamos definir a primeira coisa aqui, ó. Um bom texto, ele tem mais ou menos quantas frases? Entre 10 e 15, tá? Então, um bom texto, ele deve ter entre 10 e 15 frases. E eu não posso ter parágrafos, o quê? Frasais. O que quer dizer isso? Eu não posso ter parágrafo com apenas o quê? Uma frase. Então, um texto adequadamente dividido, ele deve ter mais ou menos 12 frases. E eu não posso ter parágrafos com apenas uma frase, tá? Então, esse F é de frase, é o número de frases que o seu texto deve ter. Então, o texto, gente, ele tem que ter pelo menos 10 pontos finais, beleza? Assim, sendo bem transparente aqui com vocês. E um dos problemas é período muito longo que a gente faz. Bom, aqui, ó, fazendo uma subdivisão no desenvolvimento. Que esse desenvolvimento a gente vai trabalhando aqui. Aí, basicamente, vou fazer uma introdução, que vai ser sempre a apresentação da tese. E aí eu posso colocar, por exemplo, causas e consequências. E posso usar aqui argumento de autoridade. É um modelo de texto para a gente trabalhar, tá vendo? Desenvolvimento dividido em causas, consequências e argumento de autoridade. Eu posso colocar como era no passado, que é um enfoque temporal. Dependendo do tema, vai ficar bom. O que pode ser melhorado fazendo essa expectativa futura, que também pode construir aqui a base desse texto. Eu posso colocar aspectos positivos do tema, aspectos negativos do tema e uma comparação, por exemplo, mostrando o que se prevalece, né, o que se sobrepõe. Inteligência artificial. Vou lá, apresento aspectos positivos, negativos e o que prevalece. Estrutura de texto que eu posso utilizar. Eu posso pegar um subtema 1. Então, vamos supor, violência contra a mulher. Aí eu falo de uma violência psicológica. Subtema 2, eu falo, por exemplo, de violência física. E trabalho um subtema 3, falo de violência patrimonial. E aí falo que todas essas formas de violência, né, elas estão presentes na nossa sociedade, elas devem ser combatidas. Faço ali uma referência ao que já vem sendo feito, por exemplo, a Lei Maria da Penha, e o que ainda pode ser feito. Falo das atualizações mais recentes da Lei Maria da Penha, né? Posso trabalhar uma série de questões aqui, eu tenho que ter conhecimento sobre o tema, tá? Então, eu posso fazer uma apresentação do tema, uma apresentação da tese, e isso daqui são as formas de argumentação que eu posso utilizar. Essas são as únicas, Flávia? Não, aqui eu só estou propondo algumas para você perceber que você tem que pensar no texto antes, né? E aí a gente vai trabalhar isso tudo ao longo do nosso curso, tá? Bom,
E aí, aqui a gente vai fazer uma conclusão, que é a retomada do tema, obrigatoriamente isso precisa acontecer. Pode se apresentar solução para o problema abordado, mas não é obrigatório no seu concurso, tá? Você vai avaliar o plano de texto, né? E se faz sentido para você. Então, aqui, ó, um bom texto, ele deve ter entre 1 e 15 frases. Vamos colocar isso aqui, ó. Então, um bom texto deve ter, no mínimo, 10 frases, considerando o espaço da sua prova, tá? E, no máximo, 15, porque senão também você vai apresentar períodos muito curtos e isso é ruim. Então, o que mais que eu tenho que ter? Um bom texto do tamanho que você está fazendo para a prova. Deve ter 4 ou 5 parágrafos, nem mais nem menos. Todos os parágrafos do texto devem ter mais de uma frase, para você não fazer parágrafo frasal. Então, todos os parágrafos do texto devem ter mais de uma frase, né? Pelo menos 2, tá? Então, todos os parágrafos devem ter mais de uma frase, isso é ideal, tá? Deve haver, no mínimo, 5 conectores no texto, mas o ideal aqui é mais do que 5, tá? Então, deve haver, no mínimo, 5 conectores unindo as partes do texto. A gente vai observando a progressão textual, né? Todas as ideias apresentadas precisam estar relacionadas ao tema de forma direta, tá? Então, preciso disso aqui. Flávia, eu posso inventar dados? Eu adoro quando o aluno me pergunta umas besteiras dessas. Gente, o que você acha? Vamos de novo. Você acha que a pessoa que vai ser paga para corrigir sua redação, ela não recebeu informações sobre o tema e ela não sabe nada sobre o tema? Você acha isso mesmo? Agora vamos acordar, Alice, e vamos para o mundo real, em que as pessoas só alcançam seus objetivos se elas se esforçam. Claro que não pode inventar nada, a pessoa estudou, a gente recebe uma baliza. Com um detalhe, você não sabe qual é o tema da prova, vai ter que estudar um monte. Mas a pessoa que vai corrigir só tem que estudar um. Então tá bem mais fácil. Ela ainda pode corrigir consultando, com o computador ao lado, coisa que você não vai poder fazer. Então, lógico que não pode inventar. Todas as ideias devem estar relacionadas de forma direta ao tema. Todas as ideias do texto devem ser compatíveis com a realidade, tá? O que eu estou querendo dizer com todas as ideias apresentadas no texto precisam de respaldo na realidade? Não vale inventar. Então, atenção a isso, beleza? Então, e você tem que ter um plano de texto, você precisa organizar uma progressão lógica. Estruturação lógica é isso que a gente está explicando. Introdução, desenvolvimento e progressão nesse desenvolvimento para se chegar a uma o quê? Conclusão, fazendo aí
referência a premissas maiores, premissas menores, desdobramentos. Por exemplo, o menino vai lá, apresenta consequência antes de colocar a causa. Aí você também querendo pedir para sair do seu concurso, né, meu filho? Não tem jeito. A gente precisa de uma organização. Então, um bom texto deve ter no mínimo 10 frases e no máximo 15. Deve ter 4 ou 5 parágrafos. Todos os parágrafos do texto devem ter mais de uma frase, pelo menos 2. Deve haver no texto pelo menos 5 conectores. Todas as ideias precisam estar relacionadas de forma direta ao tema. Ó, essa semana eu peguei uma redação. O tema era até um tema difícil, porque era sobre um projeto de lei que foi aprovado agora em 2021, que permite, né, aos estabelecimentos de alimentação doar alimentos que estão perto de perder a validade. Então, um supermercado ou um restaurante, aqueles alimentos que não estão vencidos e que ainda estão próprios para consumo, agora podem ser doados de forma direta por esses estabelecimentos, porque antes não. Antes eles tinham que passar por órgãos de fiscalização do governo, a doação era mais assistida. E hoje eles perceberam que burocratizar essa doação é também impedir um pouco o acesso desses alimentos que são perecíveis, né, em tempo hábil à população que precisa desses alimentos. Então foi um tema de 2021, um tema bem recente, tá? Aí nessa redação teve um aluno lá que conseguiu tirar 0. Gente, o texto motivador trazia a lei, falava dos problemas, falava assim, ó, apresentava aspectos positivos, falava, por exemplo, que, obviamente, o Brasil vive uma das piores crises econômicas e que essa flexibilidade, ela pode levar alimentos a diversos brasileiros. Então, trazia os aspectos positivos. Os aspectos negativos, havia um texto do Conselho Nacional de Nutrição e aí fazia as interposições do Conselho Nacional de Nutrição, falando que esse alimento, por exemplo, ele pode ser excessivamente calórico, ele pode ser de baixo valor nutricional, ele pode ser muito rico em sódio, ou seja, quando dá doação desses alimentos, não há nenhum cuidado com a qualidade desse alimento oferecido. E aí mostrando que outras iniciativas governamentais, como os restaurantes populares, se preocupam, por exemplo, com a qualidade também dos alimentos que estão sendo oferecidos. E nesse cenário de uma doação direta, a qualidade não necessariamente ia ser observada. Então o tema de redação era bem claro, era acerca da doação direta de alimentos, para você falar se isso é mais positivo ou mais negativo. Eu acho que o ideal ali seria fazer um texto por contraste, né, apresentando os aspectos positivos e os negativos, reforçar que na situação do Brasil é mais positivo que negativo, tá? Embora existam algumas observações nessa seara, e aí eu vi um aluno que zerou a redação no concurso. Flávia, como que zera a redação no concurso? Depois eu vou até pedir autorização desse aluno, se ele autorizar, eu não posso trabalhar um texto sem autorização do aluno, né? Para mostrar para vocês. O que acontece? Às vezes o aluno não tem tempo hábil para fazer o texto ou não fez um bom planejamento. O que aconteceu é que em vez de ele falar da doação de alimentos, doação, né, população fim que ia receber, ele acabou falando da pandemia e da dificuldade financeira que os brasileiros hoje enfrentam, né, os brasileiros enfrentam, desculpa, para conseguir alimentos. E aí ele ficou muito focado na pandemia. Flávia, de onde ele tirou pandemia com doação de alimentos? É porque existia no texto motivador uma pequena referência a isso, falando que a pandemia ela impulsionou essa doação direta, porque, obviamente, ela agravou essa situação de desigualdade social no país. Só que o tema era doação de alimento. Então, a gente tem que ter muito cuidado para que, eventualmente, partes do nosso texto não estejam desconectadas com a ideia central. Isso parece incomum, mas não é. Muitos alunos conseguem zerar a redação. Posso dar um outro exemplo para vocês. Outro dia teve um outro tema, só que esse foi em 2020, foi uma das poucas provas que houve em 2020, né? Porque 2020 foi mais frio para concurso. A gente tinha uma prova lá que falava sobre violência no trânsito. Quando falou de violência no trânsito, não estava se referindo a um condutor violento, estava se referindo a um condutor que não segue medidas de segurança no trânsito. Então, ultrapassagem perigosa, velocidade, condução sob influência de álcool ou outras drogas psicoativas. E a violência no trânsito, né, o Brasil está entre os países que mais mata no trânsito, né,
quarto ou quinto país, a depender da classificação aí, a violência no trânsito trazida à cena do texto, da proposta, como um reflexo de uma condução descuidada e também de outros agravantes, como estradas não duplicadas, péssimas condições nas estradas brasileiras, falta de balanças, por exemplo, para evitar que caminhões muito pesados trafeguem as vias públicas e ainda estraguem essas vias públicas. Então, os textos motivadores estavam ótimos. Aí o menino vai lá e me escreve sobre motorista que anda armado e atira no coleguinha por conta de uma ultrapassagem. Isso não é violência no trânsito, isso não é um trânsito violento, isso é uma pessoa violenta, que ela seria violenta provavelmente com o vizinho também, que está na condução de um veículo automotor. E aí eu vi alguns alunos fazendo o texto sobre condutores violentos. Aí falou de briga no trânsito, que as brigas no trânsito estão muito mais frequentes, que as pessoas andam armadas, pegam a chave de roda e jogam na cabeça do coleguinha. Gente, zero, tem conversa não, a banca não tem dó de você, tá? Não precisa ficar achando que ela vai ter dó não, que não vai ter não. Então aí, ó, duas situações, uma de 2021 e outra de 2020, em que alguns candidatos acabaram zerando a redação por fuga ao tema. Então, todas as ideias apresentadas precisam estar relacionadas de forma direta ao tema. Deixa eu dar um outro exemplo que não caiu, mas só para você entender, tá? Imagina que eu tivesse lá uma redação sobre movimento anti-vacina. E aí você resolver circunscrever o seu movimento anti-vacina à pandemia. Vai errar, porque movimento anti-vacina já existia antes da pandemia. Então você pode até usar a pandemia e mostrar que durante a pandemia alguns movimentos anti-vacina ganharam força. E pode falar dos reflexos desses movimentos para doenças como a causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Mas não pode falar apenas da pandemia, porque o movimento anti-vacina não se restringe à pandemia. Entenderam a lógica? Então, cuidado com esse tipo de inversão, porque isso aí é doloroso. É um zero que a gente custa recuperar a dignidade dele e faz sentido, né? Porque ninguém tira zero do nada, não, gente. A pessoa, obviamente, ela vai escolher alguma coisa que tangencia a redação. Então, uma vez observados esses pontos, que são os pontos mais importantes, aí a gente já vai para outras questões aqui, ó. Vou trabalhar com vocês, isso está no material de apoio, aspectos avaliados em um texto e vou explicando esses aspectos aqui com vocês, tá? Então, olha o que a gente tem. Perspectiva de tratamento, né, do tema. Então, é a forma como você realmente trouxe ali o tema à discussão. Então, no conteúdo, aqui ó, isso aqui é parâmetro para sua nota, tá? Então, como é que eu vou dar nota no seu texto? Eu vou olhar a perspectiva adotada no tratamento do tema. Ah, eu tratei o tema em sua integralidade, eu tratei apenas uma parte do tema, eu expus argumentos que estavam compatíveis com a realidade. Então, esse aspecto de conteúdo é a argumentação mesmo do seu texto. Capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema, o quê? Proposto. E essa capacidade de análise e senso crítico, gente, elas devem estar embasadas na realidade. Flávia, eu posso dar a minha opinião, seja ela qual for? Poder você pode, dever não. Então, vamos avaliar o cenário, tá? Você quer tomar posse no concurso. E os argumentos não podem ser falaciosos. Eles devem encontrar respaldo na realidade. Vamos pegar uma situação bem atípica, mas que pode ser. Vamos supor que você seja do movimento terraplanista. E você realmente acredite que a Terra é plana, tá? Eu não acredito, mas eu respeito quem acredita. E acho que é uma discussão, embora desnecessária, né, porque isso não vai fazer diferença na vida da maioria de nós, né, ela tem que ser respeitada. Toda discussão tem que ser respeitada. Flávio, você acha que eu deveria defender no meu texto que a Terra é plana? Não, eu acho que você poderia apresentar, se fosse o caso, falando assim, existem correntes minoritárias que atestam o terraplanismo como sendo beleza. No entanto, até o momento, até a presente data,
é válida como conhecimento acadêmico, né, a tese. Então, na verdade, eu acho que vale a discussão, mas cuidado para você não defender o seu ponto de vista em detrimento do que é apresentado como sendo verdade científica ou como sendo verdade acadêmica. Então, fique com a verdade acadêmica. O mesmo vale, por exemplo, para movimento antivacina, para a pandemia, para a questão do aquecimento global. Gente, existem movimentos que falam que o aquecimento global é uma questão natural, que não tem nada a ver com desmatamento. Mas as teses mais respaldadas, tá? Cientificamente, vão correlacionar o aquecimento global ao desmatamento, por exemplo, e à produção de gases lançados à atmosfera, aumento de pastagem, enfim. Então, na hora de escrever, gente, vamos nos valer das teses mais gerais, levando em consideração aspectos da academia e aspectos mais científicos, beleza? Então, não, mas eu quero dar minha opinião a qualquer custo. Conselho, se fosse bom, era pago. O seu você tá pagando pela aula. Eu tô te avisando que não costuma funcionar, tá? Então, eu posso escrever o que eu quiser? Não é bem assim. Porque, por exemplo, se você infringir direitos humanos, a gente normalmente penaliza o texto. Se você, por exemplo, infringir aspectos da realidade, a gente vai dizer que o texto não encontrou o respaldo argumentativo na realidade e eu vou tirar a ponto do seu texto, tá? Eu e todo mundo que corrigir. Não acho que é porque eu sou má, não, tá? Então, dê sua opinião para sua mãe, para seu pai, para seus amigos, na mesa do bar. Não precisa pôr na prova não, gente. Na prova você tem que tirar nota suficiente para se tornar servidor, que é o seu objetivo de vida, tá? Então, também cuidado com a vaidade. Quero dar minha opinião de qualquer jeito e acabo escrevendo uma coisa que não tem respaldo. Então, capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema, consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento. Isso aqui a gente olha especialmente hierarquia, né? Então, essa coerência no seu encadeamento, essa coerência na estruturação do texto, ela tem muito a ver com o aluno apresentou premissas maiores e, na sequência, premissas menores, né? Ele apresentou, por exemplo, em uma ordem lógica, causas, consequências, possíveis soluções. O menino começa por soluções, o texto, para resolver o problema da fome no Brasil. Ele nem apresentou o problema ainda. Então, o texto está privado aí de um encadeamento lógico de ideias. E a gente vai vendo isso aqui. A nota será prejudicada proporcionalmente caso haja uma abordagem tangencial ao tema, parcial ou diluída em meio a divagações e colagens de textos e das questões apresentadas na prova. Gente, tem menino que vai lá na prova e fica caçando dado para copiar e colocar no texto. Quem está corrigindo a sua prova de redação viu a prova objetiva inteira. Fazer uma referência, tirar alguma inspiração ali é válido, agora copiar não. Então, sempre que você copiar trechos, fizer colagens muito próximas de textos motivadores da redação ou da prova como um todo, você vai ser penalizado, tá? E proporcionalmente. Então, isso aqui é o conteúdo, como corrigir o conteúdo do menino. Eu avalio se a perspectiva adotada no tema está adequada, né? Eu avalio a capacidade de análise e senso crítico do aluno, a consistência dos argumentos, a clareza, a coerência e o encadeamento desses argumentos. Dentro da estrutura, eu vou avaliar o respeito ao gênero solicitado, o seu texto é dissertativo, argumentativo, ele precisa de argumentos. Então, eu não posso ter sequências narrativas muito longas, exemplos muito detalhados, né? Aí, progressão textual e encadeamento das ideias, eu avalio as partes do texto mesmo, se elas estão bem delimitadas. Se você fez introdução, desenvolvimento, aí você pode fazer mais de um desenvolvimento, né? Conclusão. Então, eu avalio as partes do seu texto e a forma como elas estão interligadas. Tem aluno que acha que só porque ele fez uma divisão de parágrafos, ele vai ganhar nota. Não, não é assim não.
Tem que ter lógica a sua divisão de parágrafos. Tem hora que você olha para o texto do menino, ele tá lá com recuo de parágrafo, mas a informação que tá ali não tem nada a ver. Umas partes não estão vinculadas às outras, não existe uma progressão lógica da ideia, ele não apresentou tese nenhuma, então a gente precisa avaliar o que está escrito mesmo. Não é só dividir o texto em parágrafos, tá claro para você? Ninguém vai ganhar nota só porque fez espaço de parágrafo não, tá? Articulação de frases e parágrafos é a coesão. E a gente avalia sempre, gente, coesão interna, que é dentro. E aí eu vou corrigir um texto com vocês hoje, aí eu vou conseguir mostrar isso aqui. A coesão interna, que é dentro de um mesmo período ou de um mesmo parágrafo. E a gente avalia uma coesão mais externa, entre parágrafos. Essa coesão externa, ela é responsável por uma progressão lógica do texto. Valida, né, essa coesão valida o plano de texto. O problema é que às vezes a gente percebe que o aluno nem tem um, né? Sempre que eu estiver fazendo o texto com vocês, eu vou tentar também apresentar o meu plano de texto, para você ter uma noção de como é que eu escreveria a redação, tá? Então, a gente observa essa coesão mais interna e uma coesão mais externa, né? Isso aqui tudo eu vou mostrar para vocês como é que aparece. Então, a estrutura. O seu texto é dissertativo, argumentativo. Ele tem que ser dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele tem que apresentar mecanismos coesivos. Coesão de todos os tipos. Coesão sequencial, coesão referencial, coesão vocabular, porque às vezes você fica preso ali achando que a única forma de coesão é conectores, e na verdade não, né? A gente sabe que a gente pode apresentar hipônimos, hiperônimos no lugar de sinônimos, por exemplo, que a gente pode fazer a retomada por meio de pronomes anafóricos, né? Então a progressão do texto, ela depende de todos esses mecanismos aí. Bom, aí expressão, que são os aspectos linguísticos avaliados no seu texto, tá? Bom, o que vai acontecer com isso aqui? Desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido para o cargo, área, especialidade. Então, obviamente, a gente está esperando aqui que o aluno tenha um bom desempenho linguístico, né? Isso aqui é o que se prevê, né, quando o aluno escreve. Adequação do nível de linguagem à produção proposta e a coerência no uso do vocabulário. Então, gente, obviamente, numa situação de concurso, eu não estou esperando gíria, eu não estou esperando uma linguagem infantilizada, uso de diminutivo, palavra abreviada, VC, TB, não estou esperando nada disso, a gente está esperando uma linguagem mais formal. Então, é um desempenho linguístico compatível com o nível de conhecimento exigido para o cargo, área, especialidade e a adequação desse nível, né, com a produção proposta. Então, a gente espera uma linguagem mais formal mesmo. Domínio da norma culta formal. Ah, eu posso escrever em português coloquial? Não. Então, a gente está observando tudo. A estruturação sintática das orações e dos períodos, o uso de elementos coesivos, concordância verbal nominal, pontuação, regência verbal e nominal, uso de tempos e modos verbais, flexões verbais e nominais, grafia, acentuação. Ou seja, tudo que diz respeito à gramática. Então, aqui, basicamente, a gente está olhando o uso de aspectos gramaticais. Então, na expressão, a gente está validando erros, né? Observando como é que o aluno está conduzindo o texto dele para evitar erros. Então, quais são os erros? E aí, na nossa oficina de redação, eu deixei uma sessão, que é até uma sessão bem longa, mas você pode assistir ao vídeo mais acelerado, porque eu fui pegando pedacinhos de textos de aluno e vou fazendo vídeos para vocês dos principais erros que eu encontro nas redações de vocês. Mas foi a forma que eu encontrei de mostrar assim, olha, tá vendo o gerúndio que seu colega colocou aqui? Dá para tirar desse jeito.
Ó, tá vendo esse através aqui? Dá para corrigir dessa forma. Então, esses principais erros, é uma seção da aula que está escrita assim, principais erros. Eu acho que são 3 ou 4 aulas que a gente fez sobre isso, mais ou menos, para você ter uma ideia, tá? Ou vai fazer mais ou menos esse tanto de aula, porque eu dividi o material em algumas partes, beleza? Então, são principais erros, eu selecionei lá, basicamente, os padrões que eu encontro repetidos a partir da correção. Gente, a gente corrige pelo menos 100 redações por semana aqui no curso, então a gente sabe o que vocês erram. Não tem jeito, né? Então, tanto os erros de conteúdo quanto os erros de expressão e de estrutura foram trabalhados nessa seção de principais erros, tá? Bom, aqui, ó, vou continuar mostrando para vocês alguns aspectos avaliativos em termos de correção. Então, aspectos de leitura. Eu identifico, por exemplo, que o candidato não conseguiu entender o tema, que é o caso do menino que eu peço para falar sobre violência no trânsito ou trânsito violento. E aí, pelos textos motivadores, ele acha que ele tem que falar de um motorista agressivo, quando na verdade ele deveria falar de um trânsito inseguro. Então, isso acaba sendo um problema aí na abordagem da redação. Então, falta de entendimento do enunciado, tema, modalidade ou tipologia. A pessoa, por exemplo, não entendeu que era fazer um texto dissertativo. Ou um tratamento periférico do tema. O tratamento periférico já é outra coisa. Normalmente ele acontece quando o candidato não dispõe de conhecimento sobre o tema. Então não é que ele entendeu errado, é que ele realmente não sabe nada. E ele começa a escrever besteira. Quer ver uma coisa que a gente vê que aí é o candidato que ele é superficial? Ele vai lá e coloca assim, o Rio de Janeiro, sem dúvida, é a capital mais violenta do Brasil. Vai estudar, porque não é não. Né? Então, automaticamente, o que acontece é uma falta de conhecimento sobre o tema. Então, vai ler as estatísticas sobre segurança pública e vai entender que o Rio de Janeiro não está nem entre as cidades mais violentas do país. Cidades, não só capitais. Entre as capitais mais violentas ele está. Mas não é a capital mais violenta do país. Ah, Flávia, qual que é? Vou deixar lá no nosso suporte argumentativo de segurança pública e eu quero ver se o senhor vai ler. Ah, não vou ler não. Então, não leia. Já tive o trabalho de pesquisar para você. Então, tratamento periférico do tema aqui, a gente tem essa possibilidade, que é quando o aluno ele vai ali pela mídia, né? Ele acaba fazendo essas reflexões eivado de senso comum e não da realidade. Aí acaba tendo prejuízo na nota, tá? Bom, aspectos estéticos. Ô Flávia, a letra também entra? Sim. Grafia ininteligível, né? Uma letra ilegível. Rasura. Flávia, a banca tira ponto por rasura? Eventualmente, sim. O excesso de rasuras pode ser penalizado. Sempre é? Não. A verdade é que não. A gente vê os espelhos das suas organizadoras e acaba percebendo que nem sempre é. Mas se for, eu não consigo deduzir esse ponto e devolvê-lo a você, tá? Então, cuidado aí com excesso de rasura. Qual é a forma certa de rasurar, Flávia? Escreveu errado, tá? Vamos supor que você escreveu lá, compreende. Aí você pôs com C cedilha e é com S. Passou um traço sobre a palavra, apenas um traço. Ah, posso colocar entre parênteses e um traço? Pode, mas nem precisa. Só o traço é adequado. E vai escrever assim. Beleza? Então, traço simples sobre a palavra. Então, forma de corrigir erros. Traço simples sobre a palavra. Nada de rabiscar. Aí o menino vai lá, não pode rabiscar, tá? Não rabiscar. Desrespeito às margens, o texto deve ser justificado, quer dizer, parágrafo, 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 fora isso, vai chegar de uma margem a outra. Então, o nosso texto deve ser justificado, tá? Alinhado, beleza? Então, evitar aqui, ó,
O aluno que tem aquelas manias de fazer, tchan, né? Ou vai aqui, começa um parágrafo, antes de iniciar um parágrafo, inicie todos os outros. Né? Iniciar o parágrafo com mais ou menos 2 centímetros de recuo, vou colocar assim, ó. Iniciar o primeiro parágrafo, 2 centímetros, e manter para os demais. Então, onde iniciar um parágrafo, inicie todos os outros, beleza? Vou tirar o quadradinho daqui. Alinhar o texto. Então, cuidado com desrespeito às margens e pequeno recuo de parágrafo pode tirar a ponta. A pessoa vai vendo que não está cabendo, né? Ela vai, desloca o parágrafo e perde ponto. Então, desrespeito às margens, pequeno recuo. Flávia, é errado misturar letra cursiva com letra de forma? Não traz prejuízo à nota. O que traz prejuízo à nota é o uso de maiúscula no lugar de minúscula e vice-versa. Só misturar o tipo de letra de forma com letra cursiva, usar letra cursiva, usar uma letra híbrida, isso não traz prejuízos à correção e não invalida a sua redação. Flávia, você está me garantindo que eu posso fazer a minha redação com letra de forma? Sim, você pode fazer o texto todo com letra de forma. E se eu escrever tudo em caixa alta, que é tudo com letra maiúscula, você deve diferenciar apenas pelo tamanho as iniciais. O problema é que quem tem o hábito de escrever em caixa alta tem uma dificuldade de fazer essa diferenciação. Então, perde ponto é porque não fez a diferenciação entre letra maiúscula e letra o quê? Minúscula. Então, o aluno ele perde ponto quando ele não diferencia corretamente maiúsculas de minúsculas ou quando ele utiliza no lugar, né, de maiúscula, minúscula ou vice-versa. O simples ato de misturar a letra cursiva com letra de forma não traz prejuízos à nota, combinado? Então, os espelhos da sua banca mostram isso. Não precisa eu ficar falando com você mentira, não. Você já tem muita coisa para preocupar, né? Então, a letra, se você não pingar o i, vai ser um problema. Não, se você não acentuar palavras, vai ser um problema, tá? Então, o menino escreve Brasil assim, ó. Não tem problema, não. Ele escreve Brasil assim, Flávia, tem problema não. Agora, ele escreve Brasil assim, Flávia, aí tem um probleminha. Por que tem um probleminha? Porque, na verdade, ele usou uma letra maiúscula no meio da palavra, ou, no caso, aqui no fim da palavra. Então, a gente tem que ter um cuidado. Ô, Flávia, mas eu escrevo tudo com caixa alta. Então, na verdade, eu escrevo assim, ó. Isso tem problema, porque você não diferenciou maiúscula de minúscula. Então, quando dá assim, ó, você pode diferenciar pelo tamanho. Se você usa caixa alta, que é tudo com maiúscula, faça a diferenciação pelo tamanho. O problema é que quem faz assim costuma esquecer, tá? Então, atenção ao uso diferencial de maiúsculas e minúsculas. Isso aqui é importante. Letra feia não tira ponto, letra ilegível tira. Alguns aspectos sintáticos que são observados quando a correção do seu texto, beleza? Pontuação e ou paragrafação incorretas, então você tem ali um texto feito sem paragrafação, ou um período que não faz sentido porque está mal pontuado, claro que vai perder ponto e a gente vai sinalizando para você. Período muito curto ou período muito longo, ou uma ideia o quê? Incompleta. Flávia, o que é muito curto? Menos de uma linha. O que é muito longo? Mais de 3 linhas. O que é incompleto? Quando você coloca assim, ó, apesar de o Brasil ser um país que produz grande quantidade de alimentos na contemporaneidade e que desperdiça muito desses alimentos, ponto. Aí a menina ainda fala assim, mas você falou para eu colocar pelo menos 2 frases com sentido, né, menino? Não é 2 frases sem sentido, não. Tem que fazer sentido, não é só colocar o ponto assim, foi, não. Tem que ter lógica o que você está fazendo, tá bom? Então, atenção ao uso de ponto em ideias sem sentido. Então,
Período muito curto, só para você ter uma referência, menos de uma linha. Período muito longo, mais de 3 linhas. Claro que vai depender do que você escrever. Ideia incompleta, frase sem sentido, né, gente? Inacabada ali. Ausência de articulação sintática. Essa articulação sintática pode ser marcada pela falta de concordância, por exemplo, uso incorreto de conectivos, a pessoa coloca um entretanto, mas nem havia ideia de oposição no parágrafo. A gente coloca, ó, meu filho, você está usando aí inadequadamente um conector, porque não tem ideia de oposição. Ou quer ver uma coisa? A pessoa lá na introdução apresenta conector conclusivo, isso também traz prejuízo para o texto. Uso de gerúndio para evitar conectivos ou outros fins. Então, esse gerúndio que aparece no início de frase, reiteradamente. Aí, na aula de principais erros, eu vou explicando esses erros e mostrando para vocês como a gente pode corrigir, tá? Então, essas aulas também são muito importantes, tá? Inversão de termos sintáticos, eu deveria usar um objeto direto, usei um objeto indireto, né? Trabalhei equivocadamente esses termos equivocadamente. Ausência de termos sintáticos, eu viro e falo assim, ó, querem acabar com a corrupção no Brasil, mas nada fazem para isso. Querem quem? Ah, eu pensei assim, as autoridades governamentais, vamos escrever? Porque eu não vou conseguir avaliar você por aquilo que você pensou. Eu só posso avaliar você por aquilo que está escrito no seu texto. Não vou inferir nada, ninguém vai, tá? Correção de redação não é um exercício inferencial. Intercalação excessiva e confusa de orações, isso acontece principalmente quando você usa períodos muito longos. Então, em geral, isso aqui vai acontecer porque você já não se valeu da premissa que é necessário evitar períodos longos, mas igualmente é necessário evitar períodos muito curtos, tá? Porque o período muito curto vai parecer que você está lá na idade do meu filho de 9 anos, do Tatá. Vai parecer que você está, como é que eu posso dizer, com dificuldade de organizar frases mais complexas, né? Apesar de que meu filho não está com dificuldade nenhuma de organizar frases complexas, ele está extremamente esperto. Outro dia eu falei com ele assim, Otávio, você podia ajudar o Matheus é meu enteado, e o Matheus tem muita dificuldade em matemática. E aí, o Tatá gosta muito de matemática, ele adora, ele fica assim, mãe, faz umas continhas, se eu acertar tudo, você me dá R$20. Ainda tá nessa fase. Aí eu peguei e falei, Tatá, você podia ajudar o Matheus a fazer alguns exercícios de matemática, porque talvez você treinando com ele vai ficar mais empolgado. Aí o Tatá olhou bem pra mim e falou assim, tá bom, mãe, eu aceito. Ele faz todos os meus deveres de português com aquelas frases completas, do jeito que você gosta, e eu faço todos os paracasos dele de matemática. Eu falei, não, gente, eu não ouvi isso não. Eu falei, Otávio, eu não falei pra você trocar para casa, não. Eu falei pra você ajudar o Matheus. Mãe, eu estou ajudando. Eu faço todos os dele de matemática, mas ele tem que fazer os meus de português. Eu fiquei com vontade de rir mordendo a bochecha. Eu, Otávio, eu não estou falando pra fazer isso. Você tem que fazer os seus, ele os dele. Eu falei pra você ajudar a ele. Tá vendo? O argumento dele tá ótimo. E ele não concorda com respostas longas. Ele quer colocar sim ou não. Fulana foi ao baile, ele leu lá a historinha, ele fala assim, sim. Aí eu falo com ele assim, Otávio, não existe resposta curta no português, você tem que responder assim, fulana foi ao baile conforme o texto. Aí eu ainda quero que põe conforme o texto. Aí ele fala assim, mãe, já deu para entender, por que eu tenho que escrever isso tudo? Tá vendo? Tá com um raciocínio ótimo, mas frases econômicas, né? Nada de intercalação excessiva e confusa de orações, né? Isso aqui é uma resposta mais abreviada. Uso equivocado de preposição, regência verbal e nominal. Vocabulário inadequado para o contexto. A pessoa vai lá e usa, por exemplo, um coloquialismo, alguma coisa nesse sentido. Às vezes o texto está objetivo e a objetividade é uma virtude, mas ele está objetivo fora da proposta. Então o texto está bem escrito, está objetivo, mas não está dentro da proposta, aí não adianta. Objetividade inadequada para a proposta. Também não adianta uma subjetividade inadequada para a proposta. Vamos supor, o aluno que coloca, por exemplo, excesso de sentimentalismo dentro do texto, ele vai acabar prejudicando a nota da sua redação. Ausência de clareza inadequada para a proposta, então o texto que não está claro, né?
repetição vocabular ou de ideias, que vai marcar aí a ausência de progressão, incoerência interna em relação ao próprio texto. Então, a pessoa fala uma coisa, depois ela desfala ali na sua redação e não consegue organizar bem as ideias, né? Incoerência externa em relação à realidade. Então, a gente corrige isso no seu texto. Então, qual é o aspecto da realidade que está sendo negligenciado na redação? Isso também tem que ser observado. Estratégias ineficazes para a enunciação. Posso explicar melhor o que é isso? Imagina o seguinte, você é contra a pena de morte até a morte. Beleza, é um posicionamento válido, existem argumentos para você sustentar que é contra a pena de morte. Aí o menino vai lá e fala assim, a pena de morte não deveria existir, pois Deus não fez o homem para matar o seu semelhante. Esse argumento religioso, ele não é inviável para o texto, não. Só que a forma como você o colocou é que está ruim. Por quê? Deus não fez o homem para matar o seu semelhante, acaba sendo um clichê dentro de um aspecto de formalidade, claro, né? Vamos dizer assim, é um jargão dentro da religião. Então, não é um aspecto argumentativo adequado para você colocar no texto. Então, a estratégia empregada é que foi ineficaz. Agora, o argumento religioso por si só ele poderia ser usado. Por exemplo, assim, você vai colocar assim, a pena de morte não deveria ser regulamentada em países como o Brasil. Isso porque nessas nações o contingente de pessoas cristãs é muito grande. Nesse contexto, né? Nesse contexto, grande parte da sociedade civil se opõe à legitimidade da pena capital. Sabe o que você está falando? Que em países como o Brasil, de maioria cristã, a sociedade civil é contra a pena de morte. Então, legitimar a pena capital iria de encontro aos valores morais de uma parcela considerável da sociedade. Aí você usou um argumento religioso, mas você transformou esse argumento religioso em uma estatística. Você falou assim, olha, as leis elas devem existir para representar a sociedade civil e os interesses da sociedade civil. Nós estamos em uma democracia representativa. Você podia até colocar isso, né? Considerando que no Brasil nós estamos em uma democracia representativa, esse contingente amplo de cristãos inviabiliza a regulamentação da pena de morte no Brasil, porque esse preceito vai de encontro aí a, vamos dizer assim, a ética cristã, beleza? Católicos, evangélicos, de uma maneira geral, vão se opor à pena capital. Ah, Flávia, mas eu conheço muito católico que é a favor da pena de morte, muito evangélico. Gente, eu conheço católico, evangélico que inclusive mata, né? Então não precisa nem ser só a favor, não. Tem uns praticando, inclusive, crimes gravíssimos. Mas não é isso que você está colocando, tá vendo? Você está colocando um argumento que ultrapassa a esfera apenas religiosa e entra numa seara estatística. Por isso que a gente está pensando nisso aqui, ó. Estratégias ineficazes de enunciação. Eu costumo dizer que quase tudo pode ser dito, quase tudo. A forma como você apresenta aquele argumento é que é muito importante, tá? Inadequação do texto ao interlocutor 1, que é o autor, então a gente constrói uma expectativa para o autor, né? Essa expectativa construída para o autor tem a ver com o seu nível de formação, tem a ver com o cargo, enfim, a gente espera que você tenha estudado um bocado, né? Então, basicamente, essa que vai ser a lógica. E a outra é a inadequação do texto ao interlocutor 2. É, por exemplo, o menino quer explicar assim, ó, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais necessariamente nessa ordem. Opa, você acha que o interlocutor 2, que é quem vai avaliar a sua prova, não tem uma noção disso? Tem, né? Primeiro e segundo, ele sabe que é uma ordem, ele sabe que isso aí são numerais ordinais que vão marcar ocorrência. Então, quando o aluno explica, por exemplo, muitos trechos do texto desnecessariamente, quando ele traz, por exemplo, assim, informações muito redundantes que nada acrescentam ao texto, aí geralmente ele vai demonstrar uma estratégia ineficaz, né,
para o interlocutor 2. A gente não pode deixar lacunas no texto, ou seja, as informações devem ser claras, mas a gente tem que evitar explicar também o óbvio ululante, que a gente fala que é um nível de informatividade muito baixo, quando o aluno tenta explicar uma coisa que é muito óbvia. Por exemplo, os professores da rede pública devem ser amparados governamentalmente com cursos de capacitação profissional. Ponto. Aí, esses cursos de capacitação profissional servem para preparar esses professores dentro de uma lógica mais atual. Mas, meu filho, se é capacitação profissional, é claro que eles servem para preparar as pessoas para o mercado de trabalho e ainda para um viés de atualização. Então, explicar que um curso de capacitação serve para capacitar, serve para atualizar, isso aí vai acabar trazendo uma informação que a gente vai chamar de zero ou nula. O nível de informatividade é ruim. Flávia, então o que eu poderia dizer? Que o governo deve investir na capacitação docente, né, ou na formação continuada dos professores, tendo como foco um aprendizado mais efetivo dos alunos e reduzindo a desigualdade, por exemplo, de aprendizado entre as instituições públicas e privadas de ensino no país. Ah, agora você acrescentou. O governo vai investir no professor da rede pública, para que esse professor da rede pública possa oferecer com mais qualidade aulas. E aí você vai diminuir a desigualdade existente entre o ensino privado e o ensino público. Aí sim, você chegou numa premissa mais ampla de qualificação docente. Agora, o governo deve qualificar os docentes da rede pública para que esses docentes fiquem mais qualificados, aí já é demais, né? Aí você está chovendo no molhado e o seu texto não progride e você vai ter aí prejuízos à nota por causa da falta de progressão. Bom, inadequação do texto aos objetivos. O objetivo é uma prova, né? Esta prova, ela avalia duas coisas, o seu conteúdo e o seu domínio da expressão escrita. As duas coisas. O domínio da expressão escrita, eu estou avaliando tanto estrutura quanto expressão, né? Argumentação frágil, o aluno usa uma argumentação que não se sustenta. E aí entra um aspecto que a gente já comentou, que é de repente você optar por defender uma teoria que tem menos respaldo e aí acabar tendo prejuízo na nota por conta disso. Variante linguística equivocado, então a pessoa utilizou lá um porquê junto, um porquê separado, né? Trouxe ali afim junto, afim separado, eminente, iminente, os parônimos e homônimos de uma maneira geral, isso pode acontecer. Ambiguidade inadequada de ideias, evitar principalmente, gente, o uso de pronome possessivo de terceira pessoa, porque eles são potencialmente causadores de ambiguidade. E lá na aula dos principais tipos de erros eu vou trabalhar isso com vocês, tá? Repetição inadequada de ideias, ausência de progressão. Então o texto do menino é circular até falar chega, né? Então a gente está ali voltando, a mesma informação o tempo todo e o texto não progride. Isso é falta de plano de texto, né, gente? Quando o aluno não planeja o texto, ele tem mais chances de acabar apresentando aí, vamos dizer assim, problemas na estrutura. Então isso aqui era o básico que a gente tinha que falar para a gente começar agora a entender melhor a redação. E aí dentro desse básico, vamos, né, pensar em mais coisinhas.